Imagine um dia comum. Você acorda, pega o celular e abre seu app de streaming favorito, talvez a Netflix. Faz uma compra no mercado, recebe sua conta de luz, pede aquele delivery esperto e mesmo sem perceber, está cercado de cobranças diferentes. Algumas você escolhe, outras não tem como escapar. Já parou para pensar por que pagar pela Netflix é uma opção, mas o IPTU não é? E ainda tem aquela taxa de lixo, pedágio, ICMS no mercado. Afinal, o que são tributos, como eles funcionam e por que aparecem em todo canto da nossa vida? Hoje vamos desvendar esses mistérios, entender o conceito de tributo, descobrir como identificar sua natureza jurídica, o verdadeiro DNA do tributo, aprender as classificações que a doutrina usa, com dicas fáceis para memorizar e enxergar tudo isso em exemplos bem do dia a dia. Tudo guiado pela Constituição de 88 e pelo Código Tributário Nacional, CTN, principalmente os artigos 3º e 4, pronto para deixar de lado o juridiquês e entender de verdade o que bate no seu bolso? Então vem comigo. Antes de entrar nos conceitos, aqui vai o mapa da nossa jornada. Vamos conhecer os principais termos, sem enrolação. Depois explico onde está escrito tudo isso na lei. A gente destrincha a natureza jurídica dos tributos para entender o que realmente define cada espécie. Na sequência, classificamos os tributos do jeito que a doutrina recomenda, sempre com exemplos reais. Trago também algumas decisões judiciais que impactam diretamente o cidadão e as empresas. E para facilitar, 2 estudos de caso, um de pessoa física, PF, com IPTU, outro de pessoa jurídica, PJ, com ICMS. Fechando, basta, os erros mais comuns, um checklist para você nunca se perder, os riscos e prazos que merecem atenção e um convite para agir com responsabilidade. Vamos começar pelo básico. O que é tributo? Segundo o CTN, artigo 3º, o tributo é toda prestação em dinheiro ou convertível em dinheiro, obrigatória, que não é multa, criada por lei e cobrada pela administração de forma vinculada. Traduzindo, tributo tem que ser pago em dinheiro, não dá para pagar com serviço, comida ou favores. É obrigatório, não depende de escolha, diferente de uma assinatura ou uma compra. E não é sanção, ou seja, multa não entra nessa conta. Só pode ser criado ou aumentado por lei, a famosa legalidade. E a cobrança é vinculada. A administração segue regras, nada de improviso ou jeitinho. Para não confundir na hora da cobrança, você precisa de um vocabulário mínimo. Fato gerador é o evento que, descrito em lei, dispara a obrigação de pagar. Por exemplo, ser dono de imóvel urbano gera IPTU. Base de cálculo: quanto do fato gerador está em jogo. Valor do imóvel, da operação. Alíquota: o percentual ou valor fixo aplicado sobre a base. Lançamento: é o ato administrativo que torna a dívida exigível. A partir dele, já pode cobrar para valer. E onde está escrito tudo isso? Na Constituição de 1988, artigo 146, inciso 3, que manda a lei complementar definir espécies de tributos, fatos geradores, bases de cálculo, contribuintes, obrigações, lançamento, prescrição e decadência. O Código Tributário Nacional, que virou lei complementar, concentra esses conceitos, inclusive o de tributo, sua natureza e espécies. Agora vamos ao DNA do tributo, a natureza jurídica. O artigo 4º do CTN é a regra de ouro. Ele diz que o que define o tipo de tributo é o fato gerador, não o nome bonito, nem o destino do dinheiro arrecadado. Por exemplo, mesmo que uma prefeitura prometa usar o IPTU só para asfaltar ruas, o tributo continua sendo imposto. O fato gerador é possuir imóvel urbano e ponto. Nome e destinação não mudam a espécie. O CTN traz o trio clássico: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Mas a doutrina e a própria Constituição reconhecem 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, como as previdenciárias ou de intervenção no domínio econômico. Para memorizar, olhe sempre para o fato gerador. Se depende de uma atuação estatal específica, serviço específico ou poder de polícia, é taxa. Se decorre de riqueza sem ligação direta com serviço estatal, é imposto. Se a obra pública que valoriza o imóvel, é contribuição de melhoria. Empréstimos compulsórios e contribuições especiais,
tem regras próprias. Chegou a hora das classificações, sempre com exemplos práticos. Primeiro, quanto ao vínculo com a atuação estatal. Tributos vinculados, também chamados de retributivos ou contraprestacionais, dependem de atividade estatal direta sobre o contribuinte. Exemplo clássico são as taxas por serviço específico e divisível, taxa de coleta de lixo, expedição de documento, ou por poder de polícia, taxa de fiscalização, de anúncio. Também entram aqui as contribuições de melhoria, quando há obra pública que valoriza imóveis. Já os tributos não vinculados são os impostos IPTU, IR, ICMS e IPVA. Eles incidem sobre fatos econômicos, propriedade, renda, circulação, mas sem uma atuação estatal específica para cada cidadão. Outra classificação importante é quanto à transferência do encargo. Tributos diretos são aqueles em que quem recolhe é quem suporta o ônus. Exemplo, IPVA, pago pelo proprietário do veículo. Tributos indiretos têm o ônus repassado ao consumidor final via preço, como o ICMS, que incide na cadeia de produção e venda, indústria, distribuidor, varejo, até chegar no consumidor que arca com o imposto embutido no valor do produto. Dica para visualizar: direto é flecha do contribuinte para o fisco. Indireto é flecha que passa pelo preço do contribuinte para o consumidor e daí para o fisco. Outra forma de classificar é pela variação da alíquota. Proporcionais têm alíquota fixa, como um percentual que não muda, por exemplo, 5% sempre. Progressivos são aqueles em que a alíquota sobe conforme aumenta a base de cálculo, típico do Imposto de Renda da Pessoa Física, IRPF. Já os regressivos, menos comuns, aparecem como efeito em tributos sobre consumo, onde quanto maior o consumo, menor o peso proporcional do tributo. O ICMS é um laboratório didático sensacional. Ele é não cumulativo, ou seja, o mecanismo de débito-crédito compensa o que já foi pago nas etapas anteriores da cadeia. O ônus final fica com o consumidor, mostrando bem o conceito de tributo indireto. Agora, vamos dar uma olhada na jurisprudência. Como os tribunais aplicam essas regras no dia a dia. O IPTU, por exemplo, pode ser progressivo, mas isso só ficou claro depois da Emenda Constitucional 29/2000. Antes, a progressividade só podia ser usada para cumprir função social, não para arrecadar mais. O STF, pela súmula 668, consolidou esse entendimento. Alíquotas diferenciadas por uso ou por lote podem ser constitucionais, como no tema 523, mas cobrar adicional por número de imóveis é inconstitucional. Súmula STF 589. Sobre taxas versus preços públicos, o STF exige que a taxa esteja ligada a poder de polícia ou serviço específico, individualizável. Taxa de fiscalização de anúncios, taxa da CVM, tudo isso já foi validado como exercício do poder de polícia. E pode pagar tributo com bens em vez de dinheiro? Bens imóveis podem, se a lei autorizar. Bens móveis, não. Foi declarado inconstitucional na ADI 1917-DF. Vamos aos estudos de caso. Primeiro, uma pessoa física. Ana tem um apartamento com valor venal, o PGV, de 300 mil euros. A alíquota municipal é de 0,8%. O fato gerador é ser proprietária de imóvel urbano. A base é o valor venal. Calculando, 0,8% de 300 mil dá 2.400 de IPTU no ano. O lançamento é feito de ofício pela prefeitura, que manda o carnê. Documentos importantes, carnê, planta genérica, possíveis requerimentos administrativos. Agora, uma pessoa jurídica varejista com ICMS. Indústria vende para distribuidor por regras sem SAAS, ICMS de 18%, DROAS e 18%. Distribuidor vende para varejo por 200 SAAS, ICMS de 18% e BABAUAS 36%. Mas acredita os 18 aros já pagos, então recolhe só mais 18 boy. Varejo vende ao consumidor por 300 bas, ICMS ao babauar 54 aros, acredita 36, recolhe mais 18, total na cadeia 54 faros ou 18% do preço final, ônus todo no consumidor. Documentos, nota fiscal eletrônica, escrituração fiscal, débito-crédito. Discussões de crédito, glosas, isenção e não incidência seguem ritos do processo tributário
podendo ir para a via judicial se necessário. Para fechar, os erros mais comuns. Preço público não é taxa. IPTU nem sempre pode ser progressivo. Destinar o dinheiro não muda a espécie do tributo. Não dá para quitar tributo com qualquer bem. Direto e indireto são conceitos jurídicos, não só econômicos. Checklist rápido. Qual o fato descrito em lei? Houve atuação estatal específica? Se sim, taxa. Se não, imposto. Obra pública valorizou o imóvel? Contribuição de melhoria. Quem suporta o encargo? Tem regra de não cumulatividade e compensação? Atenção aos prazos, decadência e prescrição em regra de 5 anos, com casos específicos. Prescrição intercorrente na execução fiscal. 1 ano de suspensão sem bens, localização mais 5 anos. Repetição de indébito, correção desde o pagamento. Guarde sempre os comprovantes, nunca exponha dados pessoais desnecessários, utilize canais oficiais, organização é metade do caminho. Recapitulando, tributo é dinheiro, obrigatório, não é multa, criado por lei, cobrado de forma vinculada. Natureza jurídica é definida pelo fato gerador. Espécies, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Classificações, vinculados X não, diretos X, indiretos, progressivos, proporcionais, ICMS, agora não cumulativo e indireto. Prazos 5 anos com detalhes. E agora, um convite responsável. Pense qual tributo mais pesa no seu dia a dia e por quê. Imposto, taxa ou preço. Organize seus comprovantes e documentos fiscais. Consulte fontes oficiais e, quando preciso, um profissional habilitado. Fuja de soluções mágicas de internet. Informação é poder, e aqui você aprendeu a decifrar o código dos tributos no Brasil.